Aí eu falei que eu ia entrar na aula de hoje, né? Ia falar sobre ele. Bom, a gente apresentou uma das maneiras de, quer dizer, né? Vocês contribuíram aí no chat, mas apareceu aparentemente uma fórmula que resolve, só ficava esquisito o primeiro valor, que é o f de 1 dando 1, tá? Tem outra maneira, tá? De representar esses números que estão aí, só não sei se a fórmula que a gente encontrou ontem satisfaz essa que eu vou exibir agora. Então, a ideia é a seguinte. Deixa eu exibir aqui um novo. Então, hoje a gente vai voltar para a época do quadro negro, tá? Então, a ideia é o seguinte, a gente viu que o F do 1 é 1, o F do 2 é 1/2, o F do 3 é 3/4, se eu não me engano. Aí o F do 4 deu 5/8 e assim vai. Acho que é isso aqui, né? Quer vermelho? Se quiser, a gente faz vermelho também, sem problemas. Por quê? Porque é sangue, né? Vermelho é sangue. Pode ser amarelo também, pode ser qualquer. Tá bom. Então, a gente visualizou assim, tá? A gente viu que esses números aqui, ó, esse, né? Aparentava ser a sequência dos ímpares, consequentemente, o próximo tinha que ser um ímpar aqui, né? E outra coisa que a gente percebeu é que aqui é o anterior vezes 2, tá? Ah, é? E o que foi que houve com o pessoal? O Reginaldo está falando que tem um pessoal que está tentando entrar, que não está conseguindo. Bom, a sala eu deixei a mesma para a semana inteira, tá? Eu vi que todo dia tinha que criar link e botar no grupo, aí eu deixei, homem, quer saber, eu vou botar agora por semana. Que aí é. Tá bom. Então vamos aguardar. Tá bom. Você tem noção de quanto é? Tem gente que está entrando agora. Entrou um, né? Vamos ver se entra mais. Muito bem. Então, pela discussão de ontem, o próximo denominador é sempre o anterior vezes 2, tá? Por quê? O que está acontecendo? Ah, tá.
bom. Tá bom. Tá, então seguindo a ideia dos denominadores, tá? Então, aqui é 2, 4 é o dobro do 2, 8 é o dobro do 4 e, consequentemente, esse aqui a gente chegou à conclusão que tem que ser 16, tá? Então, significa que isso aqui seria 2 elevado a 1, tá? Esse aqui seria 2 elevado a 2, esse aqui 2 elevado a 3 no denominador, tá? Esse aqui 2 elevado a 4. E uma lei geral, tá? Uma lei geral seria alguma coisa que tem 2 elevado a n. Aí o numerador, né, a gente viu que usando 2, como é que eu gero o número ímpar 1? Aí a gente viu que tinha que ser com algo do tipo, deixa eu diminuir isso aqui, tinha que ser algo do tipo 2 vezes 2 menos 3. Aí viu que com os demais também acontece, tá? Deixa eu só... Então aqui também vai ser 2 vezes 3 menos 3, tá? Menos. Esse aqui seria 2 vezes 4 menos 3, tá? E assim vai, né? Então aqui seria... Aqui não é x não, aqui é n. Então aqui seria n e aqui seria 2 vezes n menos 3. Sim, é n menos 1, verdade, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Aqui é n menos 1. Bom, então isso aqui foi a conclusão que a gente chegou na aula anterior, tá? Mexendo com esses valores que foram dados, daria isso daí. Bom, aí observando bem esses valores, vamos supor que eu começasse do zero, mas o zero não tá dentro aqui, tá? Aí depois o 1, aí a média desses dois é 1/2. Se eu fizer a média desses dois, tá? Vai dar 3/4. Aí a média desses dois vai dar 5/8. Então, assim vai, tá? A segunda lei de formação que eu trago para vocês seria essa. O f de n mais 2, tá? Que no caso eu preciso de pelo menos dois valores para ter uma média. Vai ser o primeiro valor, o fn, mais o fn mais 1 sobre 2. Muito bem. Agora só resta saber se essa expressão, né, abraça essa. Porque se a gente observar aqui, tirando o zero, o resto é satisfatório, tá? Essa daqui é a função que satisfaz isso. Então,
Deixa eu ver. Então vamos verificar o seguinte, aqui eu tenho o f do n, tá? Aqui eu tenho o f do n. Quem seria o f do n mais 1? Como assim, os valores fixos previamente? No caso aqui eu fixaria só o f do 1 dando 1, né? Mas é tipo isso mesmo, né? Eu fixo que o f do 1 é 1 e é, é porque esse 1 meio aqui, ele é média de 0 e 1, tá? Se eu fizer a média do 0 e 1, aí vai dar 1 meio. Então, no caso, eu teria que definir só os dois primeiros, tá? Que o f do 0 é 0, o f do 1 é 1 e as outras obedecem a isso. Aí o que eu estou dizendo é, eu quero só saber se essa função aqui que nós encontramos, se ela obedece a isso aqui. Como é que a gente sabe se ela obedece? Essa expressão do fn eu tenho, né, aqui, ó. A pergunta, quem seria o fn mais 1? Né? No caso é quando eu adiciono aqui 1. Então, deixa eu escrever aqui. Vou pegar isso aqui e vou botar aqui, tá? Então, no caso, quem seria o f do n mais 1? Então, é pegar essa expressão aqui. Vai ser 2 vezes n mais 1 menos 3 sobre 2 elevado a n mais 1 menos 1. Ok. Aí como é que ficaria isso, né? Como é que ficaria essa expressão aqui? Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe. Então aqui a nossa expressão vai ficar assim. Aqui vai ficar 2n. Aí 2 vezes 1 dá 2, menos 3 dá menos 1. Sobre. Aqui 2 mais 1 menos 1 vai dar 2 elevado a n. Aí eu quero saber se a média desses dois é a mesma coisa que do n mais 2. Então vamos escrever aqui quem seria o f do n mais 2 usando essa fórmula aqui. Ó. Seria 2 elevado a n mais 2 menos 3 sobre 2 elevado a n mais 2 menos 1. Aí isso aqui ficaria igual a 2n, aqui ficaria 4 menos 3, vai dar um positivo. E a expressão de baixo vai ficar 2 mais 1. Tá? Aí a pergunta é, a, a média desse com esse. Se der esse, então as duas fórmulas é praticamente a mesma coisa. Tá? Se der diferente, aí não é. Né?
No caso, essa lei é quem define esses pontos. E essa daqui foi só um caso particular para os pontos que a gente, né, escolheu aqui. Vou repetir. Eu cheguei com essa novidade hoje, né? Cheguei com essa expressão aqui que é geradora dessa sequência de elementos. Aí o que foi que eu fiz? O f do n a gente gerou da última aula. Então a minha pergunta é, tá, tudo bem, aqui é o f do n, usando essa lei, eu substituí o n por n mais 1, e usando essa lei, substituí o n por n mais 2. O que eu quero verificar, tá? Essa fórmula de hoje me diz... Tá azul, tá? Então essa fórmula aqui de hoje está me dizendo que tem uma relação com os dois anteriores. Então eu vou pegar, essa expressão aqui é quando eu substituir aqui, ó, né? Troquei n mais 2 por n. Então eu quero ver se esse cara aqui, se de fato ele é a média desses dois, tá? Desse com esse. Ok. Então vamos fazer isso aqui. Para a coisa ficar emocionante, deixa eu ver como é que fica a rosa. Ó, fica legal. Então, vamos fazer a média aqui de rosa. Eu quero ver se chega nisso, tá? Fazer esse com esse, ó, a média. A média aqui, ó. Então vamos fazer, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 vezes. Aí vai ficar esse carinha aqui. 2n menos 3. Dois n menos 3 sobre 2n menos 1. Mais esse cara aqui, né? Que é 2n menos 1 sobre 2n. O meio é porque é média. Aí eu coloquei um meio aqui na frente, tá? Espera aí, Gabriel Santana diz 2n mais 1 na segunda fração. Ah, não, essa aqui eu quero chegar nela. Esse menos é desse aqui, ó. Tá? Esses dois que eu marquei de x, eu vou tirar a média, né? Que esse é f de n mais 1. Esse aqui é o f do n. Quero ver se essa lei, né? Essa daqui está, né, compatível com essa. Ok. Então tá, então vou fazer isso aqui. Bom, o que eu preciso para que esse denominador seja igual a esse? Está faltando um 2 só, né? Então vamos multiplicar aqui tudo por 2. E colocar o 2 aqui embaixo. Tá? Então isso aqui vai ficar igual. Vou precisar desse espaço aqui, eu não tenho mais espaço aqui embaixo. Então deixa eu só apagar aqui e botar mais para cima. Então, isso aqui, eu vou precisar desse espaço aqui. Isso aqui eu vou botar mais para cima. Então, no caso, isso aqui é igual a 2n menos 1
sobre 2 elevado a n. Tudo bem, então vamos continuar aqui, tá? Tá, então vai ficar 1 meio. Aí esse produto aqui vai ficar 2 elevado a n. Tá, explico sim. Aqui vai ficar igual, tá? Esses dois, então eu vou colocar aqui para fora. Então deixa eu apagar isso aqui. Então aqui 1 sobre 2 elevado a n. E aqui vai ficar 2 vezes 2n dá 4n. Aí 2 vezes menos 3 dá menos 6. Mais 2n menos 1. Então aqui em cima vai ficar 6n menos 7. Sobre 2 elevado a n mais 1. Então não bateu, né? Bom, deixa eu explicar aqui o que eu estou fazendo, tá? Essa expressão foi o que a gente chegou na aula anterior, tá? A gente está olhando essa sequência aqui, ó. Está olhando essa sequência aqui, tá? Então, f do 1 é 1, f do 2 é 1 meio, f do 3 é 3 quartos, assim vai. Aí na aula anterior, a gente chegou nessa expressão aqui, tá? No caso, as frações obedecem a essa lei, tá? Sendo que aí hoje eu apresentei outra. O que eu apresentei foi o seguinte, ó, se você olhar os mesmos valores, tá? 1 que está aqui em cima e 1 meio, 3 quartos, 5 oitavos, e assim vai, né? Aqui eu botei foi o que a gente suspeitou na aula anterior. Mas eu coloquei essa fórmula aqui, tá? A partir do segundo, basta pegar os dois primeiros e tirar a média. Aí vai gerando os elementos na sequência. Tá? Aí o que eu estava querendo comprovar, tá? Se essa fórmula indiretamente tem relação com essa média. Aí como é que eu verifico isso? Eu sei, mas aí no caso não bate. Mas com essa expressão aqui de média, ele define que o f do 1 é 1. Tá? Ou seja, na outra a gente podia fazer a mesma coisa. Define que o f do 1 é 1 e o resto vai valer essa lei. Né? Aí, esse f de n eu considerei como sendo esse. Peguei essa mesma expressão, troquei o n por n mais 1 e deu essa expressão aqui. E depois troquei por essa expressão o n mais 2. Aqui que eu estava querendo verificar. Se a média dessas duas expressões dava essa daqui. Se desse, é porque as duas expressões que a gente encontrou eram a mesma. Tá? Mas no caso, essa é a média desses dois, né? A média não, né? Aqui nessa expressão, desculpe. Se eu aplicar o f de n mais 2 vai dar isso daqui. Mas se eu fizer a média com esses dois aqui, aí não vai dar, tá? Então aqui deu diferente. Esse valor aqui, ele é diferente desse aqui. Ou seja, as duas fórmulas não têm correlação, tá? Aí no caso, esse exemplo fica em aberto, né? Porque eu não sei aqui, ó, se ele colocasse mais uma fração, a gente tinha que dizer qual era das duas, tá? Qual das duas eram a que representava isso daqui.
a gente encontrou, né, só repetindo, encontramos duas que representam os valores iniciais da sequência. A gente encontrou dois, tá? Mas tudo bem, isso aí é bom para discussão, tá? Esses exemplos assim, os exemplos que dão mais abertura, né, dão mais possibilidades de resposta, são importantes para a discussão também. A nota tenderia a ser. Agora, que bom que entendeu tudo. Que viagem, professor, é isso mesmo. Né? Todo mundo fala que FMC é viagem. Então vamos viajar, tá? Vocês vão printar a tela, vocês vão copiar o que está no quadro negro. Ok. Então, deixa eu limpar aqui o quadro. Ficou claro para todo mundo essa ideia do que eu fiz? Ficou entendível o que eu fiz? Muito bem. Então, vamos continuar aqui, tá? Só enfatizando, o que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai ver sistema de numeração, tá? Aí eu vou só comentar algumas bases, mostrar como funciona a aritmética em qualquer base. Vixe. Será que dá depois que eu definir? Acho que dá. Deixa eu. Espera aí. Criar um novo. Aí é para ser quanto que vocês estão falando? É 1080 por 980. Aí qual é a diferença? A lousa vai ficar maior? Sim, para baixar a tela, né? Ah, tá. Deixa eu riscar aqui, tá? Colocar aqui na altura máxima da folha e aqui totalmente à esquerda. Não, aqui não está riscando. Tudo ok aí? Eu risquei de vermelho, tá? Mas não vou riscar, né? Porque Tawane tem problemas com vermelho. Sim. Aí a gente basicamente vai trabalhar com aritmética em qualquer base, tá? A base disso a gente vai ver que são os polinômios. Conversão entre bases, a gente vai ver uma aplicação rápida disso. E essa parte de representação computacional, a gente vai ver amanhã, tá? Que aí, olha só o tamanho da representação computacional. Inclusive, essa parte a gente poderia ver se der tempo, né? Até aqui hoje. Aí esse sistema de ponto flutuante ficaria para a próxima aula e encerraria. Ó. Ficaria uma parte curtíssima para a próxima aula.
nós encerraríamos e já começaríamos a resolver os exercícios, tá? Mais uma informação. Amanhã, a galera que paga cálculo comigo também vai fazer uma avaliação, tá? Eu sei que tem alguns que pagam as duas, mas, né, hashtag Danilo tá gravando, né? Isso significa que a gente pode iniciar nossa aula amanhã mais cedo, tá? 6h45, a gente já emenda os bigodes, já termina essa parte aí rapidão e já entra nos exercícios, tá? Aí significa que a coisa fica mais tranquila para o fim de semana. E vocês também devem ter visto que eu coloquei uma enquete, tá? Tá com a moléstia, Zé Carlos tá empolgado, né? Não, tô vendo, ele gosta. Ótimo, que bom. Ok, então vamos ver essa parte de sistema de numeração, tá? Então, sistema de numeração é uma maneira de representar os naturais. Dois sistemas são distintos pelo número de algarismos que possuem, tá? Aí a gente trabalha com base posicional, tá? Graças a Fibonacci, ou Fibonacci, não sei como é a pronúncia correta, acredito que seja a segunda, porque Fibonacci, ele, ele enganou o mundo, tá? O que foi que ele fez? Na época que Fibonacci era vivo, Roma dominava o planeta, né? Roma era o mundo era Roma. E não sei se vocês já perceberam, mas os números romanos eles não são posicionais, tá? Olhe para o 4 e para o 6. Se você olhar o 4 é o IV, né? O I antes do V, e o 6 é o VI. O que isso significa? Que o fato da posição indicar números distintos significa que eu não posso pôr um debaixo do outro e fazer a conta no papel, por exemplo. Então, nós herdamos muita coisa de Roma, né? A igreja, a república, etc. A filosofia, enfim. Então, aí vem a pergunta, né? Então, por que a gente não usa os números romanos? Aí a culpa foi de Fibonacci, tá? Na época tinha censura, né? Qualquer coisa que você fosse escrever. Aí o que Fibonacci fez? Fibonacci foi escrever um livro maçante sobre números romanos, grande, né? Um livro grande, né? Bem grosseiro. E as últimas páginas do livro, ele falou das vantagens de se usar os algarismos indo-arábicos. Quando a censura foi ler o livro dele, né? Então a censura se cansou, tá? Porque tinha muitas páginas maçantes, né? Então o pessoal se cansou e publicou. A partir do momento que ele foi publicado, esse livro, então o mundo inteiro começou a usar os algarismos indo-arábicos. Caramba, vocês ainda estão falando do que Roma trouxe para a gente? Até o cabaré romano, né? Se trouxe os senadores, então trouxe o cabaré também. Muito bem. Então, as bases posicionais, né, são baseadas nos números indo-arábicos.
E eu vou fazer uma leitura aqui rápida, tá, das bases posicionais, tá? Então, nesse texto aqui eu coloquei as bases posicionais. Aí o que eu acabei de falar, né, é o que está escrito aqui. Os não posicionais se usa de instrumento à parte para se trabalhar com aritmética, né? Aí o ábaco é um exemplo, né? Não necessariamente é lá de Roma, tá? A máquina de Pascal, né? Aí tem essa outra máquina aqui, que eu encontrei na literatura, e dentre outras, né? Aí eu coloquei, né? Como eu falei, o sistema de numeração romano é um exemplo de base numérica não posicional. Aí a gente vai exibir algumas bases posicionais. Tem a binária, né? Base 2. Tem a ternária, base 3, tá? Ambas são usadas na, na eletrônica digital informática, tá? Sendo que a 3 é com menor frequência. Tem a base octal usada em informática, mas foi abandonada em proveito da base 16, tá? Eu acho que essa daqui é aquela 8 bits, né, que passou a... Tinha, quando eu era moleque, tinha Nintendo, né, 8 bits, né, que era antes do Super Nintendo fazer fama. Tem o sistema nonário, base 10, que é o que a gente usa, né, de forma geral. Tem a base 12, que foi usado pelos egípcios, né, para definir hora e meses, né. Tem algumas que a gente já conhece, tá? Então, no caso, a base 12, né, do decimal é em função das horas, né, que foi usado pelos egípcios. A hexadecimal também é usado em informática, tá? E eles têm muitos múltiplos, tá? Então já agrupa aí a base 8 e a base 2, né? Tudo junto. Aí tem a base 20, né? Que foi usado pelos maias. A 60, que é o que a gente usa para medição de tempo e ângulos, tá? E alguns povos também usaram, né? Sumérios, acádios, etc. A base 150 foi utilizado na tábua indiana e por aí vai. Muito bem. Então, a ideia da aritmética, né? Como é que a gente faz essas contas? Bom, a ideia da base é a mesma das que são usadas em polinômios, tá? Então, vamos supor que eu peguei dois números na base B, tá? Pode ser base 2, base 10, base 12. Então, como é que eu represento os números? Como a combinação, tá? Da base com o elemento, tá? Essa escrita aqui é idêntica a um polinômio. E como é que a gente soma esses dois números, tá? Soma da mesma forma que soma polinômios, tá? Por isso que a gente estuda, outra razão para se estudar polinômios, tá? Que a mudança de base, tá, ocorre da mesma forma. Se eu quiser somar, soma os elementos correspondentes de cada elemento da base, né? Esses elementos aqui de base é o que vão definir a ordem dos algarismos. Então, significa que é somar os algarismos em ordem, tá? Que é o que a gente faz nas contas de somar, colocando um em cima do outro. Muito bem, né? As teorias já saíram de Roma e já Roma saiu de onde está, né? Agora foi para Nova York. Muito bem, a diferença também, tá? Subtrai os respectivos elementos que estão posicionais, né? Referente a uma determinada base, que é aquela mesma coisa que a gente coloca um número debaixo do outro e subtrai os elementos que estão na mesma posição, tá? Então, o primeiro, que seria o algarismo das unidades, tá? Seria aqui o B0, aí eu subtraio os elementos que estão enfileirados naquela ordem, depois eu subtraio os de posição B1, né, que seria
as dezenas, tá? Isso se eu considerar a base 10, tá? Mas aqui é como é qualquer base. O produto é todo mundo com todo mundo, tá? É a mesma multiplicação dos polinômios. E a divisão usa também a mesma divisão de polinômios. Para a coisa ficar mais clara, né? Porque aqui são as definições de maneira abstrata, tá? Que tem a mesma escrita de polinômios. Eu vou mostrar como é que a gente divide esses dois números na base 6. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que isso funciona. Então, é 325 dividido por 12. Então, deixa eu pegar aqui. Então, eu vou pegar 325 na base 6 e dividir por 12 também na base 6. Esse 325 não é o mesmo do 325 que a gente conhece, tá? Esse 12 aqui não é o mesmo, é porque a base é diferente, tá? Esse número aqui, se eu for escrever nesse formato aqui mais em cima, esse formato aqui, ele ficaria assim, ó. Só para a gente visualizar essa escrita. Então, 325 na base 6 é a mesma coisa aqui. 3 vezes 6 ao quadrado, mais 2 vezes 6, mais 5 vezes 6, porque a minha base é 6. Tudo bem até aí? E o 12 na base 6 seria assim. É assim. Obrigado. É, exato. O que lá está faltando é subtração e divisão. Muito bem. Então, 12, né, na base 6. Deixa eu botar aqui é 1, aqui é 0. 12 na base 6 é a mesma coisa que 1 vezes 6 elevado a 1, mais 2 vezes 6 elevado a 0. Tá? Indiretamente a gente faz isso na base 10, tá? Porque a gente não está habituado a escrever dessa forma. Né? Todas as contas já funcionam. Muito bem. Então vamos fazer a divisão aqui, tá? Então a divisão fica assim, ó. Fica 3 vezes 6 ao quadrado, mais 2 vezes 6 elevado a 1, mais 5 vezes elevado a 0. Isso aqui a gente vai dividir por 1 vezes 6 elevado a 1, mais 2 vezes 6 elevado a 0. Tá? Não sei se vocês percebem, mas isso tem a mesma escrita de polinômios. E a gente vai fazer a divisão polinomial, assim como se faz no cálculo. Tá? Não sei se vocês lembram como é que faz divisão de polinômios. Muito bem. Sendo que é o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado, porque polinômios podem dar negativo, tá? Polinômios podem dar negativo. Aqui, quando a gente divide em números, aí não pode mais, tá? Então, por exemplo, o que falta para que esse número se transforme nesse? Então, aqui é 1, eu quero que ele vire 3, tá? Então, está faltando 3. Aqui é 6 elevado a 1. Aí falta o que para virar 6 elevado a 2? Falta só mais um 6, né?
Ok, essa é a ideia na divisão dos polinômios, tá? Porém, é o que eu estava falando para vocês. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, porque eu vou multiplicar agora pelos 2, tá? E possa ser que ao fazer isso, né, na hora de subtrair dê negativo. Então, aqui ao invés de colocar 3, a gente vai começar colocando 2, tá? Porque aí, se precisar, a gente vai colocando aos poucos. Então, aqui eu vou colocar 2 inicialmente. Aí, 2 vezes 1 dá 2. 6 elevado a 1, né? Vezes 6 elevado a 1, dá 6 elevado a 2. E agora eu vou fazer isso com esse, ó. Aí 2 vezes 2, né? Dá 4. E 6 elevado a 1 vezes 6 elevado a 0, dá 6 elevado a 1. Agora a gente vai subtrair. Por que a gente vai subtrair? Porque faz parte da operação de divisão, tá? Aí, aqui tem 3 vezes 6 ao quadrado, menos 2 vezes 6 ao quadrado. Dá quantas vezes 6 ao quadrado? Uma vez. Então, vamos escrever aqui. Isso aqui vai ser 1 vez 6 ao quadrado. Ok, aí mais com menos aqui vai ser menos. 4 vezes 6 elevado a 1. E o de cima eu vou repetir, tá? Mais 2 vezes 6 elevado a 1. Agora a gente vai só arrumar isso aqui, tá? Antes de baixar esse termo aqui. Então, veja, se eu fosse fazer essa conta aqui, ia dar negativo. Calma, eu vou subtrair, tá? Eu vou subtrair. Se eu fosse fazer essa conta aqui, ó, ia dar negativo. Tá? Porque eu tenho menos 4 quantidades de 6 elevado a 1, mais 2 vezes 2 quantidades de 6 elevado a 1. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso aqui, ó. Esse 6 ao quadrado, eu vou transformar ele nisso aqui, ó. 6 vezes 6, tá? Dá 6 ao quadrado. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Ok. Agora, se eu subtrair, ficou com a mesma base agora, né? Se eu subtrair 6 do 4, aí não dá mais negativo, tá? Aqui é paciência, tá? Então, vamos lá. 6 menos 4 vai dar 2 vezes 6 elevado a 1. Mais 2 vezes 6 elevado a 1, eu vou colocar logo aqui, tá? Só repetindo o que eu fiz. 6 vezes 6 elevado a 1, menos 4 vezes 6 elevado a 1, dá 2 vezes 6 elevado a 1. Mais 2 vezes, vamos colocar logo aqui, isso aqui vai ser 4 vezes 6 elevado a 1. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 6 elevado a 1. Aí, agora, eu vou descer com esse carinha aqui. 5 vezes 6 elevado a 0. Agora, eu vou olhar para esse. Deixa eu pegar outra cor aqui. Agora, eu vou olhar para esse cara aqui e olhar para esse, tá? Aí, ver o que falta para que esse vire esse, né? Muito bem. Então, falta 4, né? Porque se eu fizer 4 vezes 1 dá 4. 6 elevado a 0 vezes 6 elevado a 1 vai dar 6 elevado a 1. Porém, é como eu falei, tá? Aqui, ao invés de a gente colocar 3, né? Porque a gente podia ter colocado 3. Sendo que se a gente tivesse feito isso, o resultado aqui tinha dado negativo, tá? E não pode dar negativo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar 1 a menos. Sempre a gente coloca 1 a menos. Então, deixa eu tirar isso aqui.
Ao invés de colocar 4, a gente vai colocar 3. Então, 3 vezes 1 dá 3. 6 elevado a 0 vezes 6 elevado a 1 dá 6 elevado a 1. E agora eu vou fazer isso com isso, tá? Aí, mais com mais dá mais. 3 vezes 2 dá 6. E 6 elevado a 0 vezes 6 elevado a 0 dá 6 elevado a quanto? A 1? Não, é a 0, né? Porque não conserva a base e soma, né, os expoentes. Aí quando soma, aí dá o próprio 0. Muito bem. Próximo passo, subtrair, tá? Então vamos subtrair aqui. 4 vezes 6 elevado a 1 menos 3 vezes 6 elevado a 1 vai dar só uma vez 6 elevado a 1. Aqui ficou também, ó, ficou mais com menos dá menos, tá? Menos. Ficou aqui 6 elevado a 0 é 1, e esse aqui é 6 elevado a 1, tá? Ou seja, ficou uma vez 6 elevado a 1. E esse aqui desce, tá? Mais 5 vezes 6 elevado a 0. Aí o que acontece com esses dois? Cancela. E esse aqui é o resto. Então, deixa eu só reescrever, tá? O número 325, tá? Que são esses aqui, ó. 325 na base 6 dividido por 12 na base 6 dá igual a 23, ó. 23 na base 6. E essa multiplicação aqui, né, vou só escrever assim. Quando a gente faz a diferença, vai dar resto 5 na base 6. Tranquilo, né? A subtração no final. Tá, vou explicar a situação, a subtração no final. A subtração foi assim, ó. Joguei 3, deixa eu só separar aqui. Então, esse daqui é só reescrevendo, tá? Ok. Deixa eu pegar aqui outra cor também. Foi o que eu fiz. Joguei o 3 aqui. 3 vezes 6 elevado a 0, né? Vezes esse. Deu 3 vezes 6 elevado a 1, tá? Esse com esse. E esse com esse aqui, 3 vezes 2 deu 6, ó. Mas esse 6 aqui é a mesma coisa de 6 elevado a 1. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só terminar aqui que eu respondo, tá? Ó, esse 6 aqui, que é 3 vezes 6, ó, é a mesma coisa de 6 elevado a 1. Aí o que é 6 elevado a 0? 6 elevado a 0 é 1. E esse 6 elevado a 1 eu escrevi aqui ao contrário. Sendo que 4 menos 3 dá 1, né? 1 vez 6 elevado a 1. Aí mais com menos dá menos, né? Esse cara aqui, ó, que é igualzinho. Deu idêntico aqui, ó. Aí, na verdade, sobrou esse, ó.
Tá aqui, ó. Esse aqui é o resto. Por isso que eu disse, ó, sempre jogue um a menos. Aqui a gente tem a intenção de jogar 3, né? Para ficar 3 vezes 1 dá 3. Mas não, jogue um a menos para não dar problema na subtração e não dar negativo, tá? Tranquilo, né? Muito bem. Praticamente é o mesmo processo, né? Só tem que ter cuidado para não dar negativo. Então, dica, jogue um a menos, né? Ok, então a gente fez esse aqui, tá? Esse exemplo aqui. Né? Vendo, né? Abrindo aqui a escrita, tá? Dos números igual a polinômios. Na verdade, as bases, escrever na base é a mesma coisa de escrever como polinômio, tá? Agora vamos fazer o item E54, tá? Na verdade, esse 5 aí na base 6 ele é o resto, tá? Ele não é a divisão. O resultado da divisão é esse, ó. O resultado da divisão é esse aqui, ó, dá 23. E o resto da divisão que é 5, tá? Muito bem, vocês vão dar print aí nessa tela, né? Posso apagar isso tudo? Na verdade, ainda tenho muita coisa para... Tem muita tela ainda aqui. Ah, então deixa, tá? Muito bem. Ok, hashtag Danilo tá gravando, tranquilo. Tá aqui, ótimo. Então, deixa eu só ver aqui. Ó, ainda tem espaço aqui pro lado, ó. Perfeito, tem muito quadro ainda. Ok, então vamos resolver esse segundo exemplo aqui, tá? Esse aqui não, esse aqui é cálculo. Então, esse segundo aqui, tá? A gente vai fazer 1 na base 4 dividido pela raiz de 3 também na base 4, mais 1 na base 4, né, 1 meio na base 4 elevado ao quadrado. Bom, mas de acordo com o cristianismo, né, Jesus é Deus, né? Então vocês estão dizendo que Danilo sou eu. Muito bem. É, não, de fato, né? Exato. Hashtag Felipe se somente se Danilo, tá? Então vamos escrever aqui. Deixa eu só ver de novo aqui. 1 terço, 1 sobre raiz de 3, mais 1 meio ao quadrado. 1 sobre 1 sobre raiz de 3 mais 1 meio ao quadrado. Tudo na base 4, tá? Caramba, ficou horrível. Deixa eu ajeitar isso aí, deixa eu caprichar aqui. 1 na base 4 sobre raiz. Pronto.
Então, isso aqui vai ficar assim. Como é que eu escrevo... como é que eu escrevo 1 na base 4? Então, 1 na base 4 é assim, ó. É 1 vezes 4 elevado a zero sobre... Aí essa raiz vai ser 3 vezes 4 na base zero, mais... que aqui só tem um algarismo, né? Então, 1 vezes 4 na base zero. E aqui 2, 4 na base zero, né? Porque é tudo na base 4, ao quadrado. Muito bem. Então, aqui vai ficar assim. Vamos primeiro elevar ao quadrado, né? Então, aqui eu vou repetir. Vai ficar 1 vezes 4 elevado a zero sobre raiz de 3 vezes 4 elevado a zero, mais... Aí, 1 ao quadrado é 1. No caso, 4 elevado a zero ao quadrado vai dar 4 elevado a zero, tá? Aí aqui embaixo, 2 ao quadrado dá 4. E aqui vai ficar 4 elevado a zero. Tá? Então eu levei aí ao quadrado. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar uma maneira dos denominadores se tornarem idênticos, tá? Então, fazendo isso, vai ficar assim. 4 vezes 4 elevado a zero, vezes 1 vezes 4 elevado a zero, sobre, aqui embaixo, vai ficar 4 vezes 4 elevado a zero, vezes raiz de 3, vezes 4 elevado a zero, mais... agora a raiz eu vou passar para cá, então vai ficar raiz de 3 vezes 4 elevado a zero, vezes 1 vezes 4 elevado a zero, muito bem. Então aqui em cima vai ficar 1 vezes 4, 4 elevado a zero, vezes 4 elevado a zero, é 4 elevado a zero, né? Então vai ficar aqui 4 elevado a 1, tá? No caso, esse outro 4 eu já posso descartar, sobre, aqui vai ficar 4 elevado a 1, vezes... Aqui eu vou escrever como uma fração só. Então, deixa eu tirar aqui. Então, aqui vai ficar assim, mais... vezes... Aqui é 4 elevado a zero. 1 vezes isso aqui vai dar isso aqui mesmo. E aqui embaixo vai ficar 4 vezes raiz de 3 vezes 4 elevado a zero. Aí é o seguinte, né? Não é interessante, ou na verdade, deixa eu escrever melhor. Aqui vai ficar raiz de 3 vezes 4. Aí não é interessante a gente ter raiz no denominador, tá? Então a gente vai
racionalizar. Então, aqui eu vou multiplicar pela raiz de 3. E aqui também. Tá? Aí, multiplicando isso aqui, vai ficar raiz de 3 vezes 4 elevado a 1, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, vezes 4 elevado a 0, sobre, aí aqui vai ficar 3 vezes 3, isso seria 9, tá? Mas aí, como estamos na base 4, o 9 eu tenho que escrever assim, 2 vezes 4, na verdade, vou escrever assim, 4 mais 4 mais 1. Oh, desculpa, não é isso não, é da raiz de 3, dá 3, né? Foi mal. Então, 3 vezes 4. Dá 3, verdade. Pronto, então, é, deixa eu só ver aqui. Elimina a raiz do denominador, tá? Nesse caso pode, porque está tudo na base 4, né? Ou seja, nenhum número aqui passou do 4. Então, no caso, isso aqui ficaria raiz de 3 vezes 4, né? Mais 3 sobre 3 vezes 4. No caso, esse aqui de baixo, aqui em cima não dá para mexer, tá? Mas aqui embaixo, como é 4 elevado a 1, né? Então esse número aqui de baixo é o mesmo que esse, 3 vezes 4 mais 0 vezes 4 elevado a 0. Então, na verdade, isso aqui é 30 na base 4, tá? Esse de baixo aqui é 30 na base 4. O de cima não dá para escrever porque tem uma raiz de 3 aqui. Isso. Aí, no caso, a gente não... o processo de raiz está... não aborda, tá? Eu não abordo aqui o processo de tirar raiz. É porque, assim, ó, o que é um número na base 4? Então, o número na base 4 é assim, ó, por exemplo, o que é 15 na base 4? É a mesma coisa de 1 vezes 4 elevado a 1, mais ele é 3 vezes 4 elevado a 1, e não tem ninguém aqui vezes 4 elevado a 0. Tá? Então, na verdade, ele é 30 na base 4. Mas aqui em cima, né, não existe, eu não posso escrever esse algarismo aqui assim, né? Do jeito que está escrito aqui, ó, se eu colocar isso aqui assim, ó, então esse número seria esse. Seria raiz de 3 na base 4. Mas isso aqui não existe, tá? Essa escrita não existe.
Muito bem, deixa eu só ver aqui o que dá para fazer, tá? Toma, aqui é meio bravo. Tá, esse aqui eu vou deixar só escrito aqui embaixo, tá? Que é 30 na base 4. E esse numerador aqui, eu vou ficar devendo só essa primeira parte aqui, tá? Para vocês. A priori pode deixar assim, tá? Muito bem. Então vamos continuar aqui. Ok, então vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem. Agora a gente vai ver a ideia de converter bases, tá? Quando é que eu escrevo de uma base para outra? Quer tirar print? Na verdade, aqui a gente pode escrever assim, ó. Eu estava observando porque toda vez que tem raízes, né, nos números reais, a gente não opera, né? Toda vez a gente não opera. Então aqui eu posso escrever assim. Isso aqui é raiz de 3, né, na base 4 vezes um na base 4, tá? Espera aí. Não, vezes... Não, não é 10, né? É isso mesmo. Vezes 10 na base 4 mais 3 na base 4. Pronto, eu cheguei aqui. Cheguei. Deixa eu só... Deixa eu ver como ficou esquisito. Deixa eu escrever maior. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então a gente chegou nisso aqui. Vezes 4 aqui elevado a zero. Aí o que a gente pode dizer, tá? Que isso aqui é raiz de 3 na base 4 vezes esse número aqui, né? Só, o 4 sozinho é 4 elevado a 1. Então é a mesma coisa disso aqui.
Então, isso aqui dá, olhando aqui os algarismos, é a mesma coisa que 10 na base 4, né? Então, esse 4 aqui, ó, é o mesmo que 10 na base 4, então isso aqui é 10 na base 4, mais aqui é 3 na base 4, sobre esse número aqui é o mesmo que esse, ó. Ou seja, se eu olhar para aqui para os algarismos, é 30 na base 4. Então tá aí o nosso número, tá? Todo mundo visualizou esse final? Muito bem. Então isso é o básico, tá? Tem mais exercícios lá em relação a isso na lista. Agora a gente vai ver como é que muda de uma base para outra, tá? Então, teoricamente é você ir agrupando nas bases. Então, deixa eu ver aqui. Aqui ele dá algumas características, tá? Então ele diz assim, sejam A e B naturais, onde A é positivo e B maior do que 1. Então vai existir únicos naturais CI e I, né? E o contador, tá? Vai ter um certo CI aí. Tá ok. Vai ter só um número natural, que o CN pode ser zero, para todo N maior do que M. Esse CN vai estar entre zero e a base. E meu A eu posso escrever ele assim. Bom, o que, que ele quer dizer com isso, tá? Eu posso, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o número A e está escrevendo na base B. Aí, esses números aqui vão aparecer para compor a minha base B, tá? Que foi o que apareceu aqui. Na base 4, a gente tudo deixa em torno do 4. Tá? Por exemplo, se aqui fosse 3 vezes 3, a gente não colocaria 9. Espera aí. No 4 ao quadrado, espera aí. Isso. Aqui, por exemplo, 4 ao quadrado, na raiz, nessa aqui onde está o cursor, no final, aqui. Sim, você quer passar isso aqui para dentro? No caso aqui, 4 ao quadrado, eu não estou entendendo. Não, a raiz aqui é do 3, tá? É essa daqui, ó. Essa primeira raiz aqui. Que não dá para tirar, então tá na base 4 mesmo. Ainda não estou entendendo o que você está.
Espera aí. Tá, fica à vontade. É um só. Ok. Sim. Aí, para a gente visualizar isso aqui, né, de novo, né, eu tenho o número A, quero passar para uma base B, eu vou conseguir números que eu vou conseguir agrupá-los dessa maneira aqui, tá? Aí está aqui as condições do número, tá? Esse número não pode ser maior do que o B, né? Pode observar todas as contas aqui. Todos os algarismos que apareceram, nenhum é maior do que o 4, tá? Então, esses algarismos é como se fosse o C aqui da definição, tá? E também não pode ser negativo, tá? Então, essa é a ideia. Então, por exemplo, eu quero a expansão 5-ádica, ou seja, eu quero a base 5 desse número. Se não diz nada, é porque o número está na base 10, tá? Então, eu vou pegar esse número na base 10 e transformar para o número na base 5. Essa é a ideia. Então, esses algarismos aqui vão mudar. No caso, esse número aqui, pela definição acima, tá? Vai ser meu A. Esse número é meu A. E quando eu passar para a expansão 5-ádica, no caso, esses meus Bs aqui vão ser 5, tá? Então, eles vão se transformar aqui em potências de 5. Aí, os caras que acompanham essas potências de 5 serão os algarismos na base 5. Essa é mais ou menos a ideia. Então, vamos aqui a esse exemplo. Deixa eu só pegar o número. 723. Então, pega aqui, mais embaixo. Então, só para seguir lá a ideia do teorema, tá? 723 está na base 10 e eu quero saber que número é. Eu quero saber que número é na base 5. Isso. Aí como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Eu vou pegar esse número que está na base 10 e vou escrever ele em função de sua base. Aí como é que ele vai ficar? Vai ficar assim, ó, 7 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Então, ele não está escrito ainda na base 5. E como é que a gente transforma isso na base 5? Da seguinte maneira, isso aqui é 7 vezes esse 10 aqui, se eu quiser escrever na base 5, como é que eu faço isso? É a mesma coisa que 2 vezes 5, tá? Ao quadrado. Mais aqui vai ser 2 vezes 5. E esse aqui, né, 3, 2 vezes 5 na base aqui elevado a 0. Outra coisa, esse 7 aqui, como agora eu vou para a base 5, eu não posso ter números maiores do que 5. Então, esse 7 aqui eu vou escrever assim. Ele vai ser 5 mais 2. Pode. Pode usar outras formas.
Ok, então aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar, vamos só ajeitar que eu vou, por hora eu vou deixar assim mesmo. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes 5 ao quadrado. Mais, aqui vai ficar 4 vezes 5 elevado a 1. E aqui 2 vezes 3 dá, nós sabemos que dá 6. Mas como a gente está na base 5, então aqui eu vou escrever assim, é 5 mais 1. Ok. Agora, tá, deixa eu escrever aqui. Vai ficar assim, ó. 5 vezes isso aqui, esse 5 aqui eu vou agrupar com esse 5 ao quadrado. E quando eu fizer isso, vai ficar assim, 4 vezes 5 a terceira. Tá? Mais 4 vezes 2 dá 8. Sendo que 8 é 5 mais 3, vezes 5 ao quadrado. Mais 4 vezes 5 elevado a 1. Aí aqui, 5 elevado a 1, né? Vezes 5 elevado a 0, dá 5 elevado a 1. E 1 vezes 5 elevado a 0 dá 5 elevado a 0. Ok, vamos ver aqui, né? Esse com esse dá 5 a terceira, tá? Então aqui vai ficar 4 vezes 5 a terceira, mais 5 a terceira mais uma vez, mais 3 vezes 5 a terceira. Aí aqui 5 vezes 5 elevado a 1, mais 5 elevado a 0, né? Aí 4 vezes 5 a terceira, mais uma vez 5 a terceira, vai ficar 5 vezes 5 a terceira, mais 3 vezes 5 a terceira, mais aqui vai ficar 5 ao quadrado, mais 5 elevado a 0. Aqui vai dar 5 a quarta, mais 3 vezes 5 a terceira, mais 5 ao quadrado, mais 5 elevado a 0. Então, só colocando, aqui não aparece nada, então é uma vez, aqui 3 vezes, aqui uma vez, aqui uma vez. Logo, o nosso número vai ficar 1, 3, né, que fica na posição 4 é 1, na posição 3 é 3, na posição 2 é 1, na posição 1 não tem, então é 0, e na posição 0, né, nas unidades é 1. Então é isso aqui na base 5. Tá, deixa eu responder as perguntas. Onde surgiu esse 4? Que era 2 em cima. Ah, esse 4 aqui, esse 4 aqui é 2 ao quadrado, tá? Esse 4 aqui é 2 ao quadrado. Tá, vocês querem a linha 4? Vocês perderam na linha 4? Ok.
Então vamos novamente. Na linha 4 eu apliquei distributividade, tá? Então, esse 5, se eu multiplicar com esse 5, é o 5 três vezes, tá? Sendo que aqui está sempre multiplicado pelo 4. Então ficou 4, 5 ao quadrado vezes 5, 5 à terceira. Depois eu fiz 2 vezes 4, que dá 8. Mas como a gente está na base 5, então é 5 mais 3. Tá? Vezes 5 ao quadrado, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Esse produto, né, 2 com 4 vezes 5 ao quadrado, está aqui. Aí, aqui eu repeti. Aqui eu fiz 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, e 1 vezes 5 elevado a 0 dá 5 elevado a 0. Foi essa linha que o pessoal se perdeu e eu saí e eu fui embora desembestado? Ok, aí as demais. Segue a explicação aí. Ok. Aí, os próximos passos é observar os agrupamentos, tá? Aqui ainda tem conta para fazer, ó. Aqui ainda tem conta para fazer, né? Porque tem o parênteses e tal. Esse aqui eu repeti. Aí eu fiz 5 vezes 5 ao quadrado, 5 ao cubo. 3 vezes 5 ao quadrado. Aí eu só fiz repetir aqui. Aí no caso, aqui eu tenho 4 vezes 5 elevado a 1. Mais uma vez, né? 5 elevado a 1 dá 5 vezes 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 tem 4 vezes aqui, mais uma vez, 5 vezes. E esse eu repeti. Ok. Aí aqui tem 5 a terceira, 5 a terceira. Aqui tem 4 vezes. Aqui tem uma vez. Então faz 5 vezes. Eu errei, foi. Qual é a linha? 5 ao quadrado dá 1. 5 elevado a 1. Espera aí. Um fala 5 ao quadrado. Aí o outro fala 5 elevado a 1. Esse com esse aqui? Esse aqui da seta verde? Não. Não é isso aqui a conta que o Lauro escreveu? Amarela. Aqui? Ou esse aqui? É na verde. Aqui. Onde tem duas setas. Aqui, tá. Eu acho que cada um está dizendo um lugar. Usa aí. Usa aí o microfone. Professor, ali naquela parte que é 5 mais 3 vezes 5 ao quadrado, na quarta linha. Aqui. Certo. Foi 5 vezes 3 ao quadrado, deu 5 ao cubo. Mas aí depois foi 3 vezes 5 ao quadrado, só que você escreveu 3 vezes 5 ao cubo, não? Ah, aqui, né? Ah, tá. Tá certo. Isso. Obrigado. É verdade. Então, deixa eu apagar aqui. Aqui, de fato, é ao quadrado. Aqui é ao quadrado. Aí já vai mudar, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar.
Então, aqui, beleza, né? 4 vezes 5 ao cubo, mais uma vez, 5 vezes. Aí, esse aqui, que é esse, né? Seria, na verdade. Então, aqui fica o quadrado. Aqui fica o quadrado. Aí, aqui, ao quadrado, né? E aqui repete. Ok. Então, 5 vezes 5 ao cubo, 5 à quarta, né? Uma vez. Esse aqui mais esse dá 4 vezes. Aqui dá 4 vezes. 4 vezes, aqui 5 ao quadrado. Quatro vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Aí esse aqui já não existe, né? Porque esse com esse dá esse, aí ficaria só esse aqui. Então esse aqui não existe mais. Então esse aqui foi embora. Aí meu número vai mudar. Então esse aqui já não vai ser o mesmo, né? Aqui é 1 vezes 5 à quarta. Aí na posição 5 à terceira não tem. Então aqui vai ser 0. Aí na posição ao quadrado tem 4. Na posição 5 elevado a 1 também é 0. E aqui 1. Deu certo? Ok. Desculpa aí qualquer coisa.